Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. Muito obrigada aos novos inscritos, que Deus abençoe muito vocês. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreva para o canal crescer e eu conseguir falar com mais e mais mulheres, tá bom? Muito obrigada, gente. Não esqueça de acionar o sininho também, tá? Em todas, para você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer. E o nosso tema de hoje é: o amor é uma escolha e não uma necessidade. Vamos conversar? Pois é, gente, deixa eu começar contando uma coisa que eu assisti hoje e que me fez refletir sobre muitas coisas. Hoje eu assisti um canal chamado Discovery Home Health, que é um canal que tem um programa chamado, deixa eu ver, Quilos Mortais, né? Quilos Mortais chama esse programa. E hoje foi a história de uma moça uma história muito intrigante, sabe, gente? Eles se conheceram, esse casal, né? Se conheceram e ela já era gordinha, né? Ela já era gordinha, mas ela fazia todas as coisas normais de uma pessoa, né? Tinha uma vida extremamente normal, como qualquer outra pessoa. Trabalhava, tinha todas essas coisas. E aí ela entrou numa depressão e ela começou a comer. E é um vício, né, gente? A comida é um vício. Ela começou a comer e começou a ficar cada vez mais gordinha. Só que ela chegou a um ponto, gente, que ela já não conseguia mais andar. Por isso que é quilos mortais, né? Porque a pessoa chega num ponto que a pessoa não consegue nem se locomover mais. A vida da pessoa se torna cama e comida. E ela dizia assim: eu sou muito grata por ter o meu esposo, eu sou muito grata porque ele está comigo. Eu fiquei assim por um episódio que nós sofremos, uma crise no casamento, e eu fiquei assim. E aí ele disse que ia me ajudar, e aí ele cuida de mim, e nós somos muito felizes. E ela comendo. E aí ela foi em diversos hospitais e ninguém queria cuidar dela, ninguém queria fazer a cirurgia nela. Por quê? Porque ela ficou com as pernas muito grandes, né? A canela dela ficou igual a coxa, ficou uma coisa muito, assim, gente, muito triste. E aí o repórter foi falar com ele, né, e falou: e aí, como que é a tua vida? Ele falou: então, ela ficou assim devido a uma depressão, por causa de uma traição minha. Ela começou a comer, e eu estou aqui, eu prometi que nunca ia abandoná-la, e eu estou aqui para ajudá-la. Então, gente, olha só, foi uma forma inconsciente dela, né, de chamar a atenção, de tê-lo por perto, porque ela tinha a necessidade de tê-lo perto. Então, inconscientemente, ela começou a comer. Olha que coisa louca, né? E aí ele disse: mas eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado porque eu queria ter uma vida normal. E aí o médico disse: você tem que dizer isto a ela, porque ela está dependendo de você, emocionalmente também, porque é uma forma, né, de ela chamar a tua atenção. E aquilo foi um clique na cabeça dele, gente, porque foi passando os anos e a culpa ali nele estava tão grande e ele não percebeu. Então o que aconteceu? Um dia ele chegou do trabalho exausto e ela disse: eu tenho um médico amanhã, você precisa me levar, você precisa faltar do teu trabalho. Ele disse: eu não vou fazer isto. E ela disse: como não? Você tem que cuidar de mim porque eu não tenho como me locomover.
E ele disse: é a tua vida, você tem que se locomover sozinha, eu não vou faltar do meu trabalho. E depois mostrou ela chorando muito, dizendo que queria morrer, porque ela precisava que ele cuidasse dela. E ele disse não. E ela foi e falou: querido, por favor, eu preciso de você, eu não consigo caminhar sozinha. E ele disse: você tem um andador, você pode ir sozinha. E aí o doutor, né, liga para ela e diz: você precisa vir à clínica. E ela disse: eu não tenho como, o meu marido não está aqui. Ele disse: já vi pessoas muito maiores do que você se locomoverem. Dê o seu jeito, tá na hora de você cuidar da tua vida. E ela pegou aquele andador com muita dificuldade. Era muito triste de ver. Gente, ela conseguiu ir até o carro, ir até a clínica. E quando ela percebeu que ela podia, né, caminhar, mesmo que devagarzinho, ela falou: caramba, eu posso, porque ela não estava mais tentando, gente. Sabe? Ela já estava deixando que ele fizesse todo o esforço de levantá-la. Então ela fazia aquele esforço, mas não era todo o esforço dela. Entende? Então, de repente, quem estava assistindo, né? Eu fiquei pensando, quantas pessoas devem estar assistindo e pensando, coitada, né? Poxa, ele podia ter faltado do trabalho. Só que, se coloca no lugar dele, gente, que difícil, né? Que difícil, né? Porque ele ficou no relacionamento por uma culpa. E ela estava tornando o amor uma necessidade. Pois é, e quantas vezes a gente faz isso? Como assim? Quantas vezes a gente acha que a pessoa tem que estar com a gente porque a gente não consegue viver, né, sem a pessoa? E aí você, por exemplo, tem aquela crise de ciúme. Aí o cara fala: poxa, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio. E você fala: mas eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. Kelly, mas é diferente. Não é. Para pensar, não é diferente. Porque você está forçando uma pessoa. Você joga culpa na pessoa. Você diz: você tem que estar comigo. Você está casado comigo. Você tem filhos comigo. Você tem que estar comigo. Você tem que parar com isso. Você não pode ter amigos. Você não pode isso. E a gente sufoca a pessoa por uma necessidade nossa. Não é amor. O amor, gente, deixa eu fazer outra colocação aqui de uma abençoada que eu conversei esses dias. Não vou dizer o nome dela, que ela pediu para não dizer, eu não vou dizer. Ela me disse o seguinte: Kelly, eu amo demais ele. E nós estamos muitos anos juntos, sabe? Estávamos, né? Muitos anos juntos, já eram 8 anos de relacionamento. E aí a gente começou a brigar, por quê? Porque eu quero casar. E ele disse que não, que ainda ele tá terminando a faculdade, né? Ele quer terminar a faculdade. Poxa, Kelly, mas ele me ama? Se ele me ama, ele tem que casar comigo. E a gente termina a faculdade junto, sabe? A gente precisa, poxa, a gente é um casal, já faz 8 anos, ele tá me enrolando e tal, e eu já tô ficando velha, eu preciso ter filhos, eu preciso ter uma vida, Kelly. O amor é uma escolha e não uma necessidade. Quando você for pensar em estar com alguém casado, que é uma coisa muito séria. Casamento é coisa muito séria. Por quê? Porque quando você casa, você vai querer o quê? Chegar uma hora que você vai querer ter filhos, né? Ou não.
Ou você vai querer simplesmente caminhar, né? Ter uma vida ali com a pessoa, né? Mas, gente, isso tem que ser uma escolha dos dois. É uma parceria, é uma coisa gostosa. Casamento tem que ser uma coisa gostosa. Relacionamento, gente, tem que ser uma coisa gostosa. Quando você for colocar alguém na tua vida, que nunca, nunca, nunca seja por necessidade alguma de ser mãe, de casar, de ter um parceiro, de não ficar sozinha. Ai, porque eu tô solitária. Ai, gente, amor é uma escolha. Você escolhe aquela pessoa para fazer parte da tua vida, não para ser a tua vida. Sabe por que vocês sofrem, minhas lindas, minhas rainhas? Porque vocês pegam a vida linda de vocês. Essa vida, essa joia rara que vocês têm. Pega ela e fala: toma pra você, querido, minha vida. Não é nada disso, gente. Porque ninguém é capaz de te fazer feliz. O outro é um complemento com você, não é você. Você é você, o outro é o outro. E é um complemento, é amor, junção, yin e yang ali, ó, o equilíbrio, a coisa boa, a coisa gostosa, a coisa leve. A vida é simples, gente, mas vocês complicam que só. Tô julgando? Claro que não. Para eu chegar aqui e falar com vocês, tô falando de coisas que eu já vivi. Eu já fiz isso. Peguei minha vidinha, minha dignidade, meu amor próprio, meu tudo, meu... Toma pra você. Toma pra você. E sabe o que eu ganhei com isso? E não vai dar pra falar o ditado, o tradutor não vai conseguir. Porque a Luzia ganhou atrás da horta. O tradutor não vai conseguir traduzir isso. Vamos lá. Eu não ganhei nada com isso. Nada. Eu ganhei tristeza. Eu ganhei... Ai... Desvalor, nem sei se existe essa palavra, acho que não. Mas se não existe, eu acabei de inventar. Fui desvalorizada. Fui, ó, deixadinha de lado. Me tornei pequenininha, insignificante. E eu olhava as outras mulheres e pensava: caramba, são todas tão grandes, eu sou tão pequenininha, tão insignificante. Sabe por quê? Porque quando você entende que alguém é uma necessidade na tua vida, você perde o valor para essa pessoa. Porque você pega os teus valores todos e dá para a pessoa, e muitas vezes a pessoa, muitas vezes não tem como. A pessoa nunca vai enxergar o que você é, se você tirar de você e dar. Você tirou de você se despiu daqueles valores e mostrou para a pessoa. Tá ali, ó, você pega seus valores, tira de você, põe do ladinho. E aí a pessoa vai olhar para você: cadê seus valores, querida? Tá aqui, ó, tá do lado, olha aqui do lado. A pessoa não quer olhar do lado, a pessoa quer olhar para você. Você diz: não, olha aqui do lado, tá aqui, ó, eu tenho valor, viu? Olha que olha, claro que eu tenho valor, olha meu valor aqui do lado. E a pessoa olha para você e enxerga o quê?
nada. Querer dar uma de louca, de coitadinha, de doente. Quantas mulheres eu conheço que falam, eu estou doente por causa de você, e tenta manipular o outro com a doença, porque eu tenho essa doença. Então, coitada de mim, olhe pra mim, olha como eu sou coitada, olha pra mim, você precisa me ajudar, eu preciso de você. Tá fazendo isso? E tá assistindo esse vídeo? Vamos parar com isso? Tá fazendo isso? Pega, olha do lado agora. Pega a sua dignidade aí que você pôs do lado e põe você agora, veste ela. Não tô te julgando de jeito nenhum. Eu fiz isso. Eu fiz isso comigo. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Não se menospreze. Não se diminua. Não apague a tua luz para que do outro, do coleguinha, brilhe. Não. Tá brilhando? O outro não tá gostando? Ele que se vire. Ele que se vire com a luz dele para brilhar. Do teu nível, meu bebê. Não te valorizou? Cai fora. Você ama, eu preciso. Meu Deus, ele tá indo embora. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para ele não ir embora. Sabe o que você tem que fazer, meu amor? Deixa eu ensinar uma lição para você aqui, muito legal. Sabe o que você faz quando a pessoa não quer mais? Presta atenção. Vou te ensinar uma coisa agora muito bacana. De amiga. Sabe o que você faz com esse cara que você ama, que você adora, que você está apaixonada, que você diz, Kelly, eu não posso viver sem ele. E ele não te quer. Dá tchau pra ele. Kelly, mas eu não consigo, é muito difícil. Por isso que eu criei esse canal de autoconhecimento. Para você se trabalhar e descobrir que, na verdade, você está sendo uma tontinha. E que você pode sim. E que o amor é apenas uma escolha e não, nunca uma necessidade. Quando você entender isso, você vai parar de neurose, você vai parar de besteira e você vai se valorizar e entender que a pessoa que tem que estar com você, que vai estar com você, que está no teu caminho, é uma pessoa que vai te amar, vai te respeitar, vai olhar para você e vai dizer, poxa, me completa. Não, é minha vida. Não. Me completa. E você vai olhar para a pessoa e vai dizer, essa pessoa é gostosa. Eu quero essa pessoa na minha vida. Essa pessoa me faz bem. Não que você necessite da pessoa, mas é olhar para a pessoa e falar, amar essa pessoa me faz bem. Essa pessoa me faz bem, então eu quero para minha vida. Entenderam? Reflita sobre isso, meu amor. Reflita sobre isso. O amor é uma escolha. Eu escolho estar com você e te convido a entrar na minha vida. Mas eu não necessito de você. Eu necessito de mim. Quando você entender que o maior, o melhor da tua vida é você, você vai entender tudo.
Reflita sobre isso, tá bom? Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todas com Deus. Não esqueçam de se inscrever, tá bom? E deixa o teu like, gente. Vamos me ajudar aí, tá bom? Eu estou fazendo tudo com muito amor e carinho. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo no fundo do teu coração. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.